Olá, queridos companheiros de jornada, amados irmãos. Aqui estamos para mais um vídeo. E hoje nós vamos falar sobre a mulher equivocada que está lá no Evangelho. Aquela mulher tivera a sua adolescência como todas as filhas de Israel, cheia de vida e esperança no porvir, crescer em meio às festas do seu povo, às brincadeiras de criança e ao estudo discreto dos escritos sagrados dos profetas. Abrigar em sua alma o desejo de encontrar alguém um dia, uma alma afim, cujos sentimentos pudessem encontrar ressonância com os seus. Por certo, que a menina moça desconhecia as leis da reencarnação, tanto quanto desconhecia seu próprio futuro. Não sabia, em meio aos seus anseios de menina-mulher, que deveria enfrentar o seu passado, através do reencontro com determinada alma em companhia da qual deveria aprender a amar. Seus anseios de mulher encontraram eco no coração de um homem que, embora um tanto mais velho que ela, parecia entender-lhe a alma sensível. Pelo menos assim o demonstrara nos poucos contatos que tiveram. Inebriada pela presença masculina, entregou-se com extrema sensibilidade àquele que, segundo podia julgar, era o portador da sua felicidade e o depositário de suas esperanças. A união ocorreu, administrada pelo sacerdote do templo, conforme rezavam as leis do seu povo. Desde os primeiros momentos, após as festas comemorativas e a seguir, no convívio mais próximo, pôde notar que alguma coisa indefinível parecia nublar o coração do homem que a acolhera. No entanto, a fantasia da paixão impediu que aprofundasse as suas observações, deixando transcorrer precioso tempo, até que a desejada felicidade começou a se diluir em meio à realidade. Dia a dia, aquele homem exigia coisas, atitudes dela, que confrontavam seus princípios e a sua postura íntima. Entretanto, a insegurança que lhe dominava o ser, tendo em vista as possibilidades que a lei de Moisés descortinava para as mulheres de então, fez com que ela cedesse pouco a pouco. A angústia se instala definitivamente na alma daquele que abriga em si o desrespeito, as convicções íntimas, trair os próprios ideais, nobres porque fruto de conquista interior. É uma escolha dolorosa que, em casos extremos, provoca o descontentamento com a vida e o esgotamento do ânimo e do entusiasmo. Embora lentamente, o homem de seus sonhos se transformava em emissário de seus pesadelos. Ante as dificuldades econômicas que assolavam a sua terra, as quais lhe pareciam intransponíveis obstáculos, o autor da sua desdita convenceu-a a abrir mão da sua honra. Foi nesse momento de insanidade espiritual que ela pôde descobrir o verdadeiro caráter daquele com quem ela se unira. Ela não via outra opção diante das constantes ameaças que o verdugo de sua alma lhe pronunciava. Sentiu-se obrigada a compartilhar seu corpo com aqueles que lhe ofereciam moedas preciosas para o deleite do homem que a desposara. Sentia-se angustiada e aflita, abatida e desonrada, injustiçada pela vida e impotente diante do jugo que lhe era imposto. O tempo foi se passando e a situação, porque mais e mais aflitiva,
se lhe afigurava. Finalmente tornou-se insuportável. O estilo de vida que se sentia obrigada a levar desfigurava-lhe a aparência, antes suave e bela. As marcas dos tormentos íntimos e daqueles outros sofrimentos a que se submetia, de natureza física, em breve sulcaram a sua face, deixando-lhe registrados no corpo e na alma vincos profundos. Seu corpo já não atraía mais os interesses dos mercadores de corpos, exploradores de almas. O companheiro ao qual ela jurara a fidelidade eterna fora ele mesmo o artífice de sua desgraça. Ela se transformara num fantasma de mulher. A lei de Moisés, que regia as relações sociais da Judéia daqueles tempos, prescrevia penas graves para as mulheres que fossem surpreendidas em flagrante adultério. Além disso, a mesma lei imperfeita liberava o homem dos compromissos assumidos no matrimônio caso a sua companheira fosse flagrada em tal postura equivocada. Baseado nessa realidade legalista, tão comum naquela época, arquitetou-se o plano para que a angustiada mulher fosse exposta à vergonha, já que não se prestava mais aos seus objetivos inescrupulosos do homem que a desposara. O calendário sinalizava o final das festas dos tabernáculos, também chamadas de festas das tendas. Por esse motivo, Jerusalém regurgitava de gente. Era, portanto, o momento ideal para expor a mulher à vergonha e aos rigores da lei. Também naqueles dias, algo mais ocorria, que talvez pudesse até contribuir para a desdita da mulher. É que, segundo comentavam, o Messias Nazareno estava com seus discípulos presente na capital espiritual da Judéia. Escribas e fariseus, sacerdotes e oficiais romanos se reuniam naquele dia na tentativa de obstruir os planos do Messias e mestre dos desvalidos. Expor a mulher duplamente aos rigores dos sacerdotes e ao julgamento do pretenso Messias talvez fosse a situação ideal que aquele homem esperava para, ao mesmo tempo, se ver livre do compromisso do casamento e cair nas graças dos fariseus. A mulher foi arrastada entre a multidão, segurada pelos cabelos por aquele que aprendera a amar. Adúltera, gritavam e esbravejavam todos, ameaçando a infeliz com uma tamanha ferocidade que a obrigava à exposição pública, sem o direito de responder às acusações. Jogada aos pés do mestre, ante o olhar irônico dos escribas e dos fariseus, a mulher infeliz sentia que o fim estava próximo. Em casos como esse, a lei determinava que a adúltera fosse lapidada, isto é, apedrejada, até que o dilaceramento da pele lhe causasse a morte. A fúria da multidão e a arrogância dos escribas fariseus e dos sacerdotes faziam com que aquela alma estremecesse, agitada intimamente, verdadeiramente desesperada ante a perspectiva de sofrimento tão hediondo. Foi nesse exato instante que um dos intérpretes da lei, com o objetivo de testar a fidelidade de Jesus ao que escrevera Moisés, decidiu expor o Nazareno à multidão. Fala ele: determina a lei que toda mulher flagrada em adultério deve ser apedrejada. E tu, que se diz mestre, o que recomendas? A artimanha dos adversários de Jesus atingira o ápice.
Caso o mestre liberasse a mulher, estaria frontalmente contra a lei de Moisés. E assim seria ele a vítima da multidão. No entanto, se posicionasse a favor da lei, permitindo que a mulher fosse apedrejada, entraria em profunda contradição com seus próprios ensinamentos, os quais recomendavam o perdão. Seus adversários esperavam que nesse momento ele fraquejasse de uma forma ou de outra. E então seriam eles vitoriosos contra a causa do Evangelho. Conhecendo-lhes a intimidade dos pensamentos, Jesus curva-se diante da mulher. Ensaia a escrever na poeira da rua algumas palavras. Novamente, um dos adversários incita-lhe. E tu, mestre? Enfatiza o título com ironia. O que dizes? Levantando o olhar, que cruza com os olhos da mulher, ele declara: aquele que entre vós estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Curvado, ele prossegue escrevendo no chão. Um a um, escribas e fariseus se aproximam para ler o que ele escrevia. E ali, grafada na poeira, estava escrita a lista de erros pessoais daqueles que queriam apedrejar a mulher. Lentamente, a multidão dispersou-se. Sacerdotes, fariseus, escribas, e também o homem, trespassado agora pelo remorso, se afastaram paulatinamente. Em instantes, permaneciam apenas Jesus e a mulher. Esta ergue seu olhar lentamente, cheio de lágrimas, enfrentando com as últimas reservas da alma o olhar do mestre. O medo estava estampado em sua face. Onde estão aqueles que te condenavam? Perguntou Jesus. Eles se foram, Senhor, balbuciou a infeliz criatura, que se sentia assim como se fosse a última filha de Eva. Após a troca de olhares, o encontro com o divino, a mulher pressente que jamais será a mesma. Eu não te condeno, falou Jesus. Senhor, esboçou a mulher, deixando-se derreter em lágrimas. Eu não queria. Não te expliques, mulher. Não há por que te explicares. A ti é dada a oportunidade de reconstrução, de amar e de prosseguir. Mas, Senhor, não te desgastes, minha filha. O mestre se adianta novamente. Vá, aprende com a vida a lição divina e reconstrói suas experiências e esperanças sob o signo do amor imortal. Não existe erro que se justifique, mas também não há mal para o qual não haja reparação. Ama. Ama com as forças que lhe restam na alma, e ninguém te condenará. Aquele momento ficou para sempre, registrado na luz eterna, um marco na trajetória de uma alma, um farol para os futuros seguidores da Boa Nova. O tempo se passou sobre aqueles eventos e eis que, anos depois, em uma cidade distante da Grécia, uma casa se ergue. Uma choupana no caminho, administrada por uma mulher, transformada e renovada pelo amor. Ali, sob a sua tutela, os viajores encontravam repouso para a sua jornada difícil. Crianças eram amparadas e velhos socorridos em nome do amor. À noite, reunidos em torno da Madonna que os tutelava, ouviam a história de um grande amor embevecidos. Recebiam o néctar do Evangelho e entendiam a proposta do Mestre
expressa na história daquela que foi imortalizada nas páginas do Evangelho como uma alma equivocada, mas ressurreta pelo amor, que tudo envolve, que tudo abençoa. Eis que o tempo, divino professor, reserva surpresas aos apreciadores dos caminhos humanos. Certo dia, o sol, ainda brilhando no horizonte, quando caía tarde naquelas paragens gregas, mais uma alma errante bate à porta daquela que se tornara mãe de quantos necessitados a procuravam. Confiante nas possibilidades que o alto encaminha àquele que tem coração e põe seu amor e seus recursos a serviço do próximo, a Madonna, ora marcada pelo brilho que o mestre deixara em seus olhos, recebe a entrada mais aquele viajor. Os sulcos em sua face, adquiridos outrora, eram agora as marcas do Cristo. A paz seja contigo. A mulher saúda aquele homem encolhido que se apresentava no caminho. Travestido pela lepra, o homem agonizava em seus últimos tempos, no limiar das suas forças, e mais parecia arrastar-se do que caminhar. Cada passo, cada movimento lhe eram penosos. Cabeça baixa, pela corcunda e pelo esforço que o deslocamento até aquele abrigo lhe havia exigido. Ele finalmente ergue os olhos na direção daquela voz que o recebia. Balbucia palavras de difícil compreensão e é imediatamente acolhido pela generosa senhora. Em seus últimos dias, o homem infeliz, deprimido e corroído pelo arrependimento, lamentava-se com aquela que lhe fazia companhia no leito de morte. Palavras saíam com esforço da sua boca e relatavam a história de uma mulher que esse homem possuíra um dia, a qual não soubera estimar. Esta a causa do seu remorso, da sua amargura. Ah, se um dia eu pudesse apenas encontrá-la uma vez sequer, para dizer-lhe quanto errei, quanto sofro, com a lembrança recorrente daqueles dias na Judéia. Uma lágrima de comoção genuína escorria pela face daquela que agora ouvia a história do seu protegido, envolto em prantos e lamentos. Lágrima de reconhecimento da sabedoria do Pai. Lágrima de gratidão, expressão de sensibilidade pela dor alheia. Lágrima de amor. Aquele homem jamais a reconheceria até os dias da sua morte. Ela, contudo, identificava-o desde o dia em que se apresentou à porta da sua choupana. Era o homem que fora a desdita da sua juventude. Acolhia agora sob o seu teto o próprio ex-marido, aquele que um dia jogara aos pés do mestre de Nazaré e lhe dera a conhecer o amor que veio à terra. Graças a Deus e graças a Jesus. Que possamos ter em nossas mentes que podemos errar, mas sempre teremos a oportunidade de nos melhorarmos, de não errarmos mais. Que assim seja. Beijos em seus corações. Até o próximo vídeo.